E aí, meus amigos, Revisão PGE, tudo certo? Vamos para mais um vídeo aqui no nosso canal. Tem um tempinho que a gente não faz um vídeo exclusivo aqui para o YouTube. E esse é para analisar o regulamento da PGE Alagoas 2021, tá? Foi publicado ontem. Esse regulamento ainda não é o edital, por isso nós ainda não temos alguns detalhes, como principalmente aí a data das provas, mas a gente já tem toda a estrutura de como esse concurso vai ocorrer e com base nisso já dá para você pensar nas suas estratégias de estudo, beleza? Então vamos falar aqui um pouquinho da carreira, mas principalmente deste regulamento, o que a gente tira de útil e informação relevante dele. Olha só, primeiro, a remuneração inicial lá é R$26 mil, tem alguns acréscimos aqui, tá? Tem honorários, tem algumas gratificações. Quem está na carreira hoje recebe muito bem, recebe ali próximo ao teto ou várias vezes recebe o teto mesmo. Quem vai entrar, sempre entra um pouquinho abaixo, mas com certeza não é nada para você se preocupar, é uma remuneração excelente lá em Alagoas, excelente mesmo. Ainda não foi escolhida a banca, a predileção lá dentro da Procuradoria é pela banca CESP, tá? Então provavelmente será CESP, mas ainda não tem um ato oficial, ainda não está definido. Previsão de nomeações. Aqui já entra uma informação mais sensível aí. Atualmente são 37 cargos vagos. Mas o Procurador-Geral já declarou que é pretensão da PGE Alagoas extinguir 22 dos cargos vagos para transformar em cargos de assessor, tá? E fazer este concurso para 15 vagas, para os 15 cargos vagos remanescentes desta extinção. Além disso, nós teremos várias aposentadorias e sempre tem alguns pedidos de exoneração, né? Porque você tem que pensar o seguinte, como nós vamos ver daqui a pouco, esse concurso tem prova oral. Então, se você coloca aí a prova oral, já dá daqui mais um ano. Até sair o edital, tudinho, a prova oral homologar mais um ano. Mais 4 anos de validade do concurso, nós chegamos a 5 anos. Então, o que acontece? Todos os cargos vagos durante os próximos 5 anos podem ser providos por este concurso. A estimativa lá dentro da carreira é que ocorra entre 10 e 20 exonerações, tá? Isso só por aposentadoria. Salvo engano, foi até falado do número de 16, mas como a gente sabe, nem todo mundo que pode se aposentar se aposenta, né? Então pode ficar abaixo disso ali, mas pelo menos 10 aposentadorias é certeza. Então esse cadastro de reserva vai andar, tá? E, além disso, 2021 tem tudo para ser um ano muito bom para PGS, principalmente com PGDF e Paraíba, que deve roubar, entre aspas, muitos candidatos aqui de Alagoas. Por quê? Porque entre Alagoas e Paraíba, as pessoas escolhem por proximidade da casa, sabe? Enfim, por questões pessoais. São duas carreiras muito boas. PGDF é a mesma coisa. Quem é nordestino tende a ficar aqui em Alagoas, mas quem é do resto do Brasil tende a ir para Brasília pela facilidade de voos, né? Então acaba que esses concursos, um rouba candidatos do outro, o que faz com que esse cadastro de reserva ande bem mais rápido. Como veremos daqui a pouco, a dificuldade é chegar na prova oral, tá? Esquece número de aprovados, esquece número de candidatos, de vagas, nada disso importa. O que importa é você sobreviver às 2 primeiras fases. Nós vamos chegar lá. Não exige prática jurídica, o que eu acho bom, amplia a concorrência, pode advogar. Mas aqui tem um detalhe, tá? Lá tem um adicional para quem não advoga. Então, se você advogar, você perde esse adicional de exclusividade. Eu não sei bem o nome que dão, mas vamos dizer que é um adicional de exclusividade na carreira. Então, você tem um decréscimo na remuneração, tá? Então, pode advogar, mas grande parte da carreira opta por não advogar justamente para receber este valor a mais, ok? E o concurso foi autorizado, nós temos aqui o regulamento do concurso, mas ainda não contratou a banca, que é o próximo passo lógico, ok? Além disso, tem honorários, como eu já havia adiantado, são 60 dias de férias, o que é sempre muito bom, sinto inveja, gostaria de ter 60 dias de férias também. A lei fala que são 20 horas semanais de trabalho, tá? Eu não sei como isso funciona na prática lá, porque assim, se quiserem passar uma lei aqui, por exemplo, na PGE Mato Grosso, onde eu trabalho, que é 20 horas, tudo bem, passa a lei, mas eu vou ter que continuar trabalhando mais porque eu tenho muito processo, eu tenho que trabalhar mais de 20 horas por semana. Então eu não sei como é que é lá na Alagoas. Às vezes está 20 horas da lei, mas o procurador acaba trabalhando mais, tá? Mas de toda forma, essa é a previsão legal, é interessante, é sempre bom.
Pode advogar, mas perde o adicional, como eu havia dito, ok? Ponto-chave aqui, ainda não há data para as provas, porém nós já sabemos que primeira e segunda fase ocorrerão no mesmo final de semana, tá? E mesmo não tendo data, há uma certa expectativa dentro da carreira que essa prova seja por volta de junho, tá? Essa é uma expectativa, assim, mas é um tanto quanto vaga, tá bom? Porque como a gente ainda tá nesse período de pandemia, tem vários países do mundo vacinando, mas o Brasil nem começou ainda, e mesmo quando toma a vacina, tem um período ali para o corpo adquirir imunidade, então isso pode afetar o momento em que nós teremos vamos dizer assim, uma reabertura total da economia, de todas as atividades, e concurso público são das últimas atividades a voltar, né? Porque a gente aglomera um monte de gente dentro de uma mesma sala com ar-condicionado, sabe? Então, assim, por isso, pode ser que essa prova atrase um pouco mais a depender do andamento aí da nossa situação, beleza? De toda forma, a expectativa é prova entre junho e agosto. E aí, como eu havia dito, as provas objetivas e subjetivas serão, na verdade, não exatamente na mesma data, no mesmo final de semana. Como é que funciona? A prova objetiva provavelmente será num sábado, tá? E aí, sábado pela manhã ou à tarde. E a prova discursiva é no domingo, aí pegando uma prova pela manhã e outra à tarde. São duas provas discursivas, tá? Esse é um modelo bem comum, principalmente em PGMs, fazer isso, fazer prova no mesmo final de semana. Paraíba também vai fazer isso, que é uma PGE, né? Então não é nenhuma excepcionalidade. O que eu recomendo para você agora, cara, não precisa se desesperar para estudar prática jurídica, não, tá? O mais importante nesse momento é você ter um conhecimento jurídico sólido, de verdade. Prática jurídica pode até esperar o edital. Se você não quer esperar, quer começar agora, beleza. Mas aí minha recomendação, comece sem atrapalhar os seus estudos principais. Pega no máximo um dia da semana para ir fazer uma peça, para ir fazer umas questões, tá? Aí você pode pegar prova antiga, especialmente prova antiga CESP, ou adquirir um livro de prática jurídica, né? Que nesse livro de prática jurídica você vai ter ali todas as questões e tal. Recomendo, claro, que vocês peguem um livro específico da advocacia pública. Os professores do Revisão PGE têm um, mas também tem outros bons no mercado, você não precisa ficar com um livro específico do Revisão, se não quiser, embora eu ache ele o melhor, porque fui eu que ajudei a fazer, né? Mas enfim, se quiser estudar desde agora para a prova discursiva, é isso. Um livro resolve, mas não se dedique muito a ele não, tá? No máximo um dia na semana, no máximo mesmo. O mais importante aqui é conteúdo jurídico de verdade, ok? E a prova objetiva? Sem questões de múltipla escolha, modelo padrão, vamos dizer assim, para PGEs, né? Você tem que ter um mínimo de 60 acertos e são 200 ou 300 aprovados. Por que 200 ou 300? Porque se tiver acima de 1.500 inscritos, serão 300 aprovados. Cá entre nós, PGE Alagoas jamais terá menos de 1.500 inscritos. Jamais, nenhuma hipótese, nem sonha com isso, tá? Então, por isso, são 300 aprovados aqui nessa primeira fase, que é um bom número, tá? É um número ele relativamente grande, assim. Então, o que acontece? Passar na primeira fase, a maioria das pessoas vai passar. Só que é importante você passar bem, tá? Por que que é importante você passar bem? Porque a nota final é a média da primeira, segunda e terceira fase, somadas e dividido por 3, ok? Então, o que acontece? Essa primeira fase já vai ter uma importância bem grande na sua pontuação final. E para passar para a prova oral, que é onde nós temos a grande peneira aqui, você precisa de uma nota boa na primeira e boa na segunda fase, porque e olha o critério que eles usam, é aprovado aqui na discursiva, tá? Na segunda fase, 3 vezes o número de vagas. Então o que acontece? A previsão, pelo que o procurador-geral já falou, pelo que outros procuradores falam, é que tenhamos 15 vagas no edital. Então só vai passar para oral 45 candidatos, tá? Então, nessa discursiva, você já tem que estar entre os 45 primeiros. É uma peneira forte, tá? Passar entre os 300 da primeira fase nunca é fácil, mas é relativamente tranquilo aí, tá? Já passar entre os 45 para oral, aí realmente é só para quem está muito bem nos estudos, tá? Então, assim, o ideal é que você já esteja estudando a um ritmo forte, pelo menos há 6 meses, 1 ano, tá? Se não está, cara, dá para começar agora? Até dá.
suas chances serão pequenas, mas com certeza você sairá desse processo muito melhor preparado para as próximas provas, inclusive, tá? E tem alguma chance aqui, a gente sabe, prova discursiva, de repente dá sorte de cair um tema que você entende muito e a coisa fica melhor para você. No mais, como eu falei, são duas provas discursivas, tá? Uma só com questões dissertativas, o regulamento não falou quantas, o padrão em procuradorias é ser 3, 4 ou 5 questões, tá? Esse é o padrão, a gente não sabe se eles vão seguir o padrão, mas deve ser por aí. E uma peça ou parecer. Você terá o período da tarde todinho só para fazer essa peça barra parecer. Portanto, espere uma peça difícil, tá? Quando eu digo difícil, não é difícil em que peça será cobrado. Por exemplo, eles vão cobrar, sei lá, uma peça muito rara de se ver, assim. Não é isso. É difícil no conteúdo jurídico, tá? Quando os concursos querem dificultar na segunda fase, eles não colocam uma peça super esdrúxula. Eles colocam uma contestação mesmo, mas o fundamento dessa contestação é difícil, sabe? E aí, olha só, eles colocaram o critério de avaliação aqui, que geralmente editais não fazem isso, mas aqui fizeram. Primeiro, o mínimo de 60 pontos, mas você pode ignorar esse mínimo de 60 pontos, tá? O corte de 45 vagas aqui é muito mais difícil do que ter 60 pontos. E 70% é conhecimento jurídico e 30% é técnica de redação e exposição da linguagem. É um formato um pouco estranho esse, tá? Geralmente não vem dividido assim no edital e a gente sabe que técnica de redação e exposição da linguagem tem um peso menor. Geralmente, o conhecimento jurídico ele é ali 90% da avaliação, tá? Então, nesse caso, eles vão dar um peso grande e então erro de português provavelmente vai descontar muito ponto, tá? Fique atento com isso, não erre na grafia, não erre na concordância. Se preciso for, dê uma estudadinha em alguns assuntos que você tiver uma ligeira dúvida de português para essa prova discursiva. Claro que você não pode perder muito tempo com isso porque você tem que estudar os conteúdos jurídicos, né? Mas fique atento, esses 30% podem fazer diferença e aí, nessa hora, provavelmente vai valer muito a pena, depois que sair o edital, você contratar um curso com correção individual, tá? Justamente para se você conseguir encontrar um curso que tem um bom corretor, ele vai apontar para você erros de técnica de redação e disposição da linguagem, tá bom? Mas deixe isso para o pós-edital. Não precisa se preocupar agora. Agora, se preocupe em conhecimento jurídico, porque conhecimento jurídico é 100% da primeira fase e 70% da segunda. Ou seja, é onde está ali 85% da nota que você precisa para ir para a prova oral, ok? E a prova oral, ela é feita da seguinte forma, são 6 bancas, já a gente vai chegar nessas 6 disciplinas, tá? Mas são 6 disciplinas, cada disciplina é uma banca, você tem que fazer pelo menos 40 pontos em cada uma. Em outras palavras, você não pode ser ruim em nenhuma dessas disciplinas, tá? E aí o que acontece? Como a prova oral não é feita no mesmo dia, no mesmo final de semana das provas discursiva e objetiva, você esquece prova oral por enquanto. Pode esquecer, pode apagar da sua mente, não se preocupe com ela. Na segunda-feira, quando tiver feita a primeira e segunda fase, aí você começa a pensar nessa prova oral. E você vai pensar especialmente estudando os tópicos do edital que você for mais fraco dentre as 6 disciplinas cobradas na oral, tá? Então, por exemplo, uma dessas disciplinas é direito financeiro. Imagine que você está muito fraco ali em despesas públicas, sabe? Você nem sabe o que é despesas públicas. Perfeito. Você vai ter ali o pós-segunda fase todinho, até a data da oral, que a gente tem pelo menos 2 meses aí, tá? Você vai ter pelo menos esses 2 meses para ficar bom em todos esses tópicos fracos que você ainda tiver. Já adiantando, se você chega na oral, você não está muito fraco em nada não, tá? Quem chega na oral já é bom, já é muito bom. Mas sempre dá para aperfeiçoar um pouquinho, mas você deixa para pensar isso depois, não precisa se preocupar agora, tá? Além dos 40 pontos em cada banca, precisa de 60 na média total, e a nota final é a média das 3 provas. Meu palpite, quem sobreviver será nomeado, tá? Por quê? Porque só vão passar uns 45 aqui para a prova oral. Nessa prova oral, eventualmente, eles acabam eliminando ali mais 2 ou 3, não devem eliminar muito, tá? Mas imagine aí o cenário, pior cenário possível, eliminam 5 pessoas, ok, sobram 40. Esses 40 serão nomeados? Meu palpite que sim.
Por quê? Justamente porque nós teremos neste ano, em 2021 e em 2022, grandes PGEs para disputarem os candidatos aqui com a PGE Alagoas. Como você vai ver agora no conteúdo programático, não tem nada de excepcional aqui nesse conteúdo da PGE Alagoas. São só as disciplinas comuns da advocacia pública. O que isso significa? Que quem passar aqui também tem muita chance de passar em Alagoas, tem muita chance de passar no Distrito Federal, tem muita chance de passar em Rondônia, tem muita chance de passar em um eventual AGU, PGF que surgir ali talvez 2022, talvez 2021 ainda, mas é mais improvável, né? Mas ali 2022, 2023, é muito possível que nós tenhamos ali uma ou duas carreiras da AGU lançando o edital e vão disputar candidatos com essa prova, tá? Então, assim, sua preocupação aqui, sinceramente, é sobreviver cada fase, tá? Esse é o principal ponto aqui. Quem tiver na lista final de aprovados, muito provavelmente será nomeado, ok? Vamos ver as disciplinas do conteúdo programático, começando pelas 6 bancas da prova oral. E aqui vem uma certa experiência de ter visto muitos editais. É o seguinte, esse edital, ele não fala o número de questões por disciplina. Na verdade, não é um edital, é um regulamento, né? Ele não fala o número de questões por disciplina, tá? O que acontece? Como essas 6 primeiras disciplinas que eu vou falar, elas foram escolhidas para estar até o fim do concurso, até a prova oral, provavelmente elas terão um peso maior desde o começo. Então nós podemos falar que essas são as disciplinas principais deste concurso. Quais são? Direito constitucional, administrativo, processo civil e tributário. Até aqui o quadripé das procuradorias, nada de especial, né? São as disciplinas base mesmo. Direito civil e empresarial. Tá? Para a prova oral, corta empresarial, ficou só civil, tá bom? Para a primeira fase, ficou civil e empresarial. Além disso, direito financeiro. Então, direito financeiro aqui, vamos dizer, é a disciplina menor, a mais estranha, embora não tenha nada de estranha, né? Aqui para esta prova oral, tá? Então, chegue muito afiado em financeiro para essa prova oral, provavelmente vai fazer diferença. É possível que algumas pessoas reprovem aqui por não tirar a nota mínima nessa banca, tá? Além disso, o que tem, mas aí só vale para a primeira e segunda fase, não vai cair na prova oral. Trabalho e processo do trabalho, também básico para a advocacia pública, né? Previdenciário e ambiental. Previdenciário é a nossa disciplina mais incomum em procuradoria aqui. Embora não seja incomum, acho que mais ou menos metade, ou pelo menos 40% das procuradorias cobram previdenciário, tá? E tá previsto aqui nesse nosso edital também. Se você não sabe nada de previdenciário, não sabe nem por onde começar a estudar, minha recomendação para você, neste momento, estude a parte constitucional e estude previdenciário público, ou seja, as regras previdenciárias para servidores públicos, tá? Que foi bastante alterada agora pela reforma da Previdência. Agora sim, mas já tem mais de ano, né? Mas enfim, foque nisso em previdenciário. Por quê? Pode ser que eles não cobrem o regime geral inteiro neste edital. É bem provável que isso não ocorra, que caia apenas alguns pontos do RGPS, tá? Como nós não temos o conteúdo programático, só temos a previsão das disciplinas, não dá para saber o que vai ser cobrado e o que não vai. Por isso, minha recomendação é que você comece os estudos pela parte constitucional e por previdenciário público, porque isso com certeza será cobrado, ok? Então você não vai estar perdendo nada dos seus estudos fazendo isso. Ótimo. No mais, hoje, tá? Se você tá vendo esse vídeo no dia da estreia, né? Hoje, às 20 horas no YouTube, tem uma live no Instagram do Revisão PGE em que eu vou falar sobre os concursos previstos para 2021. Você vai ver que além da PGE Alagoas, nós temos várias outras provas previstas. Eu coloquei esse aviso aqui no fim desse vídeo justamente para você já chegar, para você já que ficou aqui curioso com eu citando outros concursos previstos para esse ano. Por exemplo, PGE Mato Grosso do Sul deve sair também, PGE Ceará, é muito duvidoso, mas tem lá alguma chance, tá? Então assim, vale a pena acompanhar essa live hoje. E no mais, nessa live eu vou falar das novidades do curso extensivo do Revisão PGE. E tem uma novidade que casa muito bem com essa PGE Alagoas, tá? Muito bem mesmo. Então vale a pena você acompanhar, pode fazer diferença na sua preparação.
beleza? No mais, se gostou do vídeo, pode deixar aquele like. Se é novo aqui no canal, se inscreve, porque a gente está sempre trazendo conteúdo muito bom para quem estuda para provas de procuradoria, tanto de município quanto de estado, quanto as carreiras da AGU, beleza? É isso aí e vamos juntos!